Mateus capítulo 24, versículos 1 ao 14. Como falou o pastor Hugo, a gente vai iniciar uma série de mensagens, ainda não sabemos quantas, que vai falar sobre os fins dos tempos. Falar sobre os fins dos tempos divide muitas interpretações. Nós não achamos aqui um senso comum acerca deste evento. Eu pensei em falar, introduzir vocês ao assunto, mas acredito que ia deixar vocês mais confusos. Mas para você ter uma ideia, nós temos aí pelo menos 3 perspectivas acerca de tribulação, umas 4 acerca de milênio, umas 6 perspectivas acerca de como ler as escrituras. Então você vê que aqui é um terreno que a gente pisa, um terreno que a gente que vai ter muitas interpretações. Mas eu quero falar com vocês, antes da gente ler o texto, aquilo que eu considero muito importante no estudo da escatologia. E eu quero falar com vocês primeiro sobre o perigo de estudar escatologia de forma errada. Quando nós estudamos escatologia, um dos primeiros perigos é o perigo da abstração. É quando a gente pega a escatologia, o estudo dos tempos dos fins, e não consegue conectar essa revelação, essa iluminação, esse estudo ao nosso dia a dia. A gente não consegue, de alguma forma, falar sobre a volta de Jesus e conectar isso com o nosso trabalho. A gente não consegue conectar a volta do Messias com o evangelizar. Isso fica algo abstrato, fica algo para além do tatável, do paleável. Isso é algo muito perigoso no estudo da escatologia. O segundo perigo que eu vejo é a especulação. A gente começa a especular demais acerca daquilo que a Bíblia não é clara. Por exemplo, o que é o 66? É o número da besta? Sim. Mas o que é o 66? As pessoas começam a especular, a falar que é nome de pessoas, época, e começa a fazer especulação demais, trazendo isso um perigo no estudo da escatologia. A terceira coisa é o descaso. A gente olha para a escatologia e por ser um assunto complexo, é bem verdade, a gente tem um descaso com esse estudo e a gente se distancia dele. Mas Deus nos deu um texto, Deus nos deu este estudo para que a gente possa fazer, e por motivos óbvios, a gente tem que se curvar sobre o texto. E o terceiro perigo é o descaso. E as pessoas não querem mais, não querem ler sobre isso, não querem estudar sobre isso e acabam caindo nesse perigo. E eu também quero falar sobre 3 desafios ao estudar isso. Primeiro, priorizar a essência. A gente, às vezes, quando estuda isso, fim dos tempos, a gente vai para o periférico demais. A gente abandona o essencial e começa a focar nas coisas que estão no canto, nas coisas que estão à margem. Em vez da gente focar na vinda do Messias, no jeito como a igreja tem que se comportar, no jeito como a igreja tem que lidar com algumas coisas, a gente começa a ficar focado demais, que são 70 semanas de Daniel, quem é o anticristo, entre outras coisas. A segunda coisa é manter o espírito do texto. O que eu quero dizer com manter o espírito do texto? O texto do Senhor foi nos dado e todo texto tem um espírito nele. O que é o espírito do texto? Qual é a função desse texto quando a gente lê? O que o autor quer provocar na nossa leitura? Algumas pessoas pegam o estudo da escatologia e trazem medo para as pessoas. E através do medo, quer controlar as pessoas. Manter as pessoas dentro da igreja por medo do que virá, do que acontecerá. Isso não é o espírito do texto. Apocalipse não tem um espírito de medo. Mateus não tem um espírito de medo. Não. É um espírito de temor, um espírito de gratidão, um espírito de adoração. Mas medo é uma das últimas coisas no estudo da escatologia. E por último, um dos desafios, que nós vamos ler o nosso texto, é manter a unidade. Como eu disse, são muitas interpretações e nós não somos, eu pelo menos não sou, dogmático ao ponto de dizer que para você ser dessa igreja, você tem que pensar como pastor, como algo que você está ministrando. Você pode ter a sua interpretação, você só não pode mexer com aquilo que é essencial. Mantemos a unidade naquilo que é essencial e a diversidade naquilo que é secundário. Então, dito isto, vamos fazer a leitura do nosso texto para a glória de Deus
tentar entender esse texto. Do 24, 1 ao 14, está escrito assim: Quando Jesus estava se retirando do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Mas ele, respondendo, lhes disse: Não vedes tudo isso? Verdadeiramente vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, pois tudo será posto abaixo. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos à parte, ou em particular, dizendo: Declara-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? E respondendo Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário ou inevitável que tudo isso aconteça, mas isso ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas tais coisas são os princípios das dores. Então vos entregarão à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se aborrecerão. Muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão a muitos. E por haver se multiplicado a ilegalidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor meu Deus e meu Pai, este texto é muito maior que todos nós, ó Pai, e em humildade nos achegamos diante do Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, que use de benevolência para conosco, e traga iluminação para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa mente, para que possamos compreender essas palavras, Senhor. Que o espírito do texto seja mantido, aquilo que é essencial seja falado, e que a gente não se perca, Senhor, naquilo que é marginalizado. Assim nós te pedimos, Deus, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui diante de nós um dos textos que mais dividiu a cristandade naquilo que podemos falar de interpretação bíblica. Estamos diante de um texto que pessoas vão olhar e vão encará-lo de uma maneira e outras pessoas de outra. Algumas pessoas vão chegar e dizer para nós: olha, tudo aquilo que está contido aqui em Mateus 24 já aconteceu. Aquilo que foi profetizado aqui por Jesus neste capítulo, outrora, se cumpriu. Portanto, esse texto ele tem que ser lido para nos guiar, nos direcionar, nos instruir. Mas nós não devemos olhar para esse texto e esperar que as coisas que estão contidas aqui aconteçam. Outra pessoa, aquela que eu me enquadro, chegará e dirá: não, as coisas aqui aconteceram, mas aconteceu em parte. Para que a gente olhe para aquele sinal, para aquele acontecimento, para aquele evento, e quando as coisas começarem a acontecer em sua plenitude, em seu telos, em seu máximo, em seu clímax, a gente sabe que o Messias está às portas. O que vai nos guiar nessa noite é como a gente encara o início do versículo, o início do texto, o meio do texto e o final. Eu quero expor para vocês como eu divido o capítulo 24. E aqui, como eu disse, eu não quero ser dogmático, eu vou dizer que somente essa interpretação está certa, mas é aquela que eu acredito que tem menos problemas. Do versículo 1 ao 14, nós temos aqui a apresentação geral da tribulação. É o período entre a ascensão de Jesus e o seu retorno. É tudo aquilo que vai acontecer entre esses adventos, a ascensão e a sua vinda. Do versículo 15 ao 22, nós temos o afunilamento da tribulação. É a tribulação dentro da tribulação. É quando o anticristo se manifestará. É quando os irmãos serão entregues à tortura. É quando as coisas começarão a atingir um ponto culminante. As pessoas dentro das igrejas começarão a se trair. Esse aqui para mim é o afunilamento da tribulação. E do versículo 22 a 23 a seguir,
o texto volta a nos falar do geral. Então nós olhamos para esse texto e encaramos ele da seguinte forma: geral, afunilamento e geral. Por que o versículo 14, versículo 15 a seguir vai ser um afunilamento da tribulação? Porque nesse texto vai mostrar que há uma manifestação do anticristo que vai causar grandes dores. Mas nós vamos manter este texto para uma próxima ministração. Hoje nós vamos encarar o versículo 1 ao 14. E eu quero começar aqui dizendo que Jesus está saindo do templo, como foi nos mostrado. Então eu olho para o templo e eu quero que vocês entendam que o que vai acontecer com o templo em Jerusalém no ano de 70, que é a queda do templo, é uma resposta divina, uma resposta de Jesus a como o templo tratou Jesus na sua estadia. O templo, quando nós falamos do templo, nós falamos não somente do edifício, mas das pessoas que estão dentro do edifício. Nós falamos das pessoas que estão ministrando no altar. Nós estamos falando das pessoas que sacrificavam naquele lugar. Então o templo, quando nós falamos, não é somente a pedra, mas as pessoas que ali estão. E Mateus conecta o capítulo 24 ao 23 muito bem, porque ele quer que a gente observe uma coisa. Jesus proclamou 7 ais sobre o templo. E pelo final do versículo do capítulo 23, Jesus vai dizer: eis que esta casa ficará deserta. Então, depois de ele falar esses ais, de julgar esses homens, de falar que a casa ficará deserta, então Mateus conecta os versículos dizendo: Jesus saindo do templo, os seus discípulos ainda olhando para este templo, eles olham para Jesus e dizem: olha, Senhor, mas esse templo é belo. Esse templo é formoso, esse templo é magnífico, é esplêndido. E o espírito que os discípulos têm aqui é que eles não captaram a mensagem, porque eles olharam para o templo como se o templo fosse a resolução dos problemas dele. Eles diziam mais ou menos assim: se temos o templo, estamos seguros. Se temos o templo, temos a presença de Yahweh. Se temos o templo, nós estamos salvos de tudo aquilo que vier. E Jesus vai dizer: não é bem assim, calma. Em Lucas, Jesus vai dizer que eles ficaram olhando para as pedras dos templos, porque o templo tinha pedras preciosas embutidas nele. E eles olham para esse templo formoso, para esse templo esplêndido, magnífico, e falam: não é possível isso acontecer, não pode ser. Então Jesus começa através de Mateus no seu sermão profético. E eu quero que você observe aquilo que nós chamamos de tipo. Nós encaramos o templo como um tipo. O templo é um tipo do mundo. Em Apocalipse, a tribulação atinge o mundo inteiro. Aqui em Mateus 24, a tribulação atinge Israel. Então eu quero que você observe que a resposta do templo, a das pessoas a Jesus, culmina na tribulação que virá no ano de 70. Da mesma forma, a resposta que o mundo hoje dá a Jesus culmina na tribulação que virá nos fins dos tempos. Então nós temos que olhar para isso aqui, olhar e pensar: se o templo foi ao chão, se o templo foi às ruínas, se os exércitos dos gentios rodearam o templo, pegaram Jerusalém e subjugaram ela, nós não podemos esperar que nos finais dos tempos as coisas melhorem. Não, o clímax é de mal a pior. Nós não devemos ser idealistas. Achar que as coisas vão melhorar de uma tal maneira que nós vamos ter paz na terra, segurança. Não. Jesus disse ele mesmo: eu vim trazer a espada. Pais ficarão contra filhos, noras contra sogras. Então nós não devemos ser idealistas. Temos que nos curvar diante do texto e observar o que foi nos dito. Então aqui a primeira coisa: olhe para o templo. A resposta do templo a Jesus culminou na tribulação. E o mundo está dando uma resposta a Jesus e culminará na sua tribulação. Vamos para o versículo 2. Deus me ajude. Versículo 3, na verdade, querido. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos à parte, dizendo: diz-nos quando estas coisas acontecerão. Deixa eu parar aqui.
destas coisas que foi citada aqui pelos discípulos é a queda do templo. É o pedra sobre pedra que será derribada. Só que para os discípulos, e você vai entender isso de forma muito clara, se o templo cai, se o templo vai ao chão, isso significa que o fim chegou. Significa que a parousia, a manifestação gloriosa de Yahweh vai acontecer. E era isso que se esperava no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento nós temos um atraso. E o primeiro motivo desse atraso está em 2 Pedro, capítulo 3. O Senhor não retarda sua promessa como muitos julgam. Ele é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então o primeiro motivo do atraso da parousia é teológico, é amoroso, é benevolente, é paciência de Yahweh para conosco. Ele está sendo paciente com os rebeldes. Ele só não voltou por causa da sua longanimidade. Esse é um dos motivos do atraso da parousia. E o segundo motivo, eu estou dizendo parousia, querido, é porque quando os discípulos vão perguntar aqui, que sinal haverá da tua vinda? Vinda aqui no grego é parousia. E eu quero que você entenda que vinda não é somente a presença física. Vinda não é somente a chegada física. Porque a parousia de Jesus para Jerusalém aconteceu no ano 70. Jerusalém, o templo, foi julgada. Foi para o chão, foi derribada. E o que eu quero que você note, porque muitas poucas pessoas dizem isso, é que após esse sermão de Jesus, aqueles que foram seguidores do Messias, discípulos do Messias, quando eles viram Jerusalém sitiada de exército ao redor, aqueles que eram seguidores do Messias, aleluia, todos, não ficou um dentro de Jerusalém, não houve um cristão morto nessa tribulação. O espírito que eles tiveram é: se o Messias falou, vai acontecer, então vamos fugir, como ele disse. Então aqui nós temos aqui um complexo, um cenário complexo, uma rede de eventos. Eu não quero que nós leiamos esse texto como um fato cronológico. Isso acontece. Não. A minha proposta para vocês é que vocês imaginem um grande cenário. E tudo que nós vamos ler aqui está acontecendo simultaneamente. Está surgindo o falso profeta, está surgindo o falso Cristo, está acontecendo terremoto, está havendo fome, tem pessoas se enganando, tem pessoas morrendo. Não é um fato cronológico, é uma rede de eventos. Tá bom, querido? Então vamos para o versículo 4. Para ver que hora que é, meu Deus. Aí tem tempo hoje eu tenho tempo. Vamos para o versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: cuidado, que ninguém vos engane. Quando eu estava estudando esse texto, uma das dificuldades com esse texto que eu tive é que Mateus não selecionou ele como assim, um fato com explicação. Um fato com explicação. Ele parece inverter as coisas. Eu vou mostrar isso para você agora. Vamos ler assim, ó. Versículo 5. Leia comigo e depois você vai ler o 4, para você entender o que está acontecendo. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Versículo 4. Cuidado que ninguém vos engane. Aqui você tem que ler assim para fazer sentido. Não vai aparecer aí um Cristo enganando, falso Cristo enganando as pessoas. A proposta do texto é que vai ter uma rede de eventos, e nessa rede de eventos vai surgir falsos cristos. O que é o falso Cristo? Falso Cristo é aquelas pessoas com a proposta de resolução de problema. São todos aqueles macumbeiros, por exemplo, que propõem resolver o seu problema. Se não fosse o seu problema, se não fosse a sua ruína, se você não precisasse dele, ele não seria nada. Ele só é alguma coisa porque tem os problemas. Então a ideia é, no meio das confusões, das calamidades, das desgraças, surgirão falsos cristos, eles
está doente. Eles oferecerão uma vida estável para você que está se sentindo abalado. E esse sujeito vai enganar muitos. É isso que está acontecendo aqui, dentro desse texto. O engano, ele marca o tempo da tribulação. Quando eu fui estudar esse texto, o vocábulo se repete. Aqui não dá para você ver porque é português, mas o mesmo vocábulo se repete no começo, no meio e no fim. O que Mateus está querendo dizer? O engano vai marcar a tribulação. Ela está no começo, o engano. Ele está no meio e ele está no fim. E deixa eu trazer para você uma ideia do que é o engano. Esse vocábulo não é somente enganar uma pessoa. É distorcer. Eles vão pegar a ideia de Deus, a realidade do Messias, a pureza do Evangelho, e eles vão distorcer tudo isso e entregar a gente algo distorcido. Eles não vão negar o Messias. Eles não vão negar Yahweh. Eles não vão negar a vinda dele. Eles vão só distorcer tudo isso e entregar para você uma imagem que te apraz. Porque o Messias puro e verdadeiro, ele exige muitas coisas. Então eles vão pegar o Messias e vai dizer: não, veja bem, veja só, o Messias ele é amor, então pode fazer o que você quiser. Eles vão pegar e vai dizer: não, veja bem, veja só, aquela lei de não se separar, aquela lei não sei o que, lá para aquele tempo, toma aqui, pode fazer e tal. Eles vão sair pegando essas coisas e vão distorcendo conscientemente, e muitos vão seguir. Como se fosse aquele pote de ouro lá no fim do arco-íris. Está aqui meu Messias. Paulo diz que pessoas se levantarão para si Messias. Então a ideia aqui do texto que nós lemos é: cuidado. A expressão é muito forte, é: cuida, tenha cautela, tenha vigilância, esteja sóbrio, observe. E eles vão perceber, os falsos e os verdadeiros. Os que são verdadeiros vão perceber isso acontecendo. O espírito por trás do texto aqui não é para que a gente tenha medo. É para que a gente saiba que Ele nos avisou. Ele nos falou. Aleluia. Ele não nos deixou cego. Ele não olhou para a gente e falou assim: ó, resolva o problema seu, eu estou indo para a glória. Se vira aí. E quando eu voltar, se você estiver direitinho, eu levo. Não. Ele falou assim: vamos sentar aqui. Vai acontecer assim, assim e assado. Versículo 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário, e esse necessário aqui é inevitável. Não é o necessário como o nosso necessário, eu vou te explicar para você entender. Que estas coisas supracitadas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então aqui o que está acontecendo? Nessa rede de eventos, nesse cenário, Jesus vai dizer: olha, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino. Isso é necessário, é inevitável. Por exemplo, quando eu digo é necessário eu passar por uma rua, se alguma coisa me impedir de passar por ela, eu poderei passar por outra. A necessidade não é tanta. Só que nesse texto, o vocábulo escolhido por Mateus é inevitável. Não adianta orar para não acontecer. Não adianta desejar que não aconteça. Não adianta desejar que Ele não faça. Ele vai fazer. Aleluia! É inevitável. Aleluia. E deixa eu trazer algo aqui para o teu coração. Esse se levantará nação contra nação, não é a nação que se levanta. É alguém por trás dela que está levantando ela. Tem um agente levantando ela. Eu não sei quem é. O agente é implícito. Podemos dizer que são os propósitos eternos de Deus. É o que eu acredito ser o mais palatável. Porque eu não acredito que o diabo tenha poder sobre as nações. Deus ainda reina sobre um alto e sublime trono. E eu creio na soberania dele. Então as nações vão se levantar umas contra as outras. Nós não devemos olhar para esses eventos acontecendo, as nações, e falar assim: daqui 5 ou 10 anos, como uma mulher que não conhece Bíblia, 5 ou 10 anos vai ter um arrebatamento, conversa. Isso aqui é o princípio. Eu vou te explicar o que é princípio. Porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Princípios das dores, na época, era uma expressão quase técnica para dizer vinda do Messias. Quando Israel começasse a sentir dores de parto, é porque o Messias estava perto de vir livrá-la. Então esse termo aqui quer dizer, quando as coisas começarem a apertar, as dores de parto começarem a vir, nós não devemos achar que o menino chega. É só o princípio das dores. E para mim aqui esse versículo é uma dobradiça. É como uma porta. Imagina uma porta que tem a sua dobradiça. Grandes portas giram em pequenas dobradiças. E aqui para mim marca a dobradiça. Porque parece que Jesus aqui ele sai do cenário mundial e agora ele vai para o cenário local. Observe comigo. Vos entregarão. Está vendo que parece que agora virou vos? Isso aqui não deve ser lido somente para os discípulos. Esse vos aqui nos inclui. Vos entregarão a tribulação e a tortura, e vos matarão. Então parece que aqui é esse entregarão. Ele vos entregarão. Quando a gente lê esse texto, parece que pessoas de fora vão vir nos pegar e vão nos entregar para a gente ser torturado. Só que esse termo aqui é um termo de traição. Vai haver traição no meio da comunidade. A comunidade se trairá. Vai olhar para o irmão e vai entregar ele por medo. Me entrega o crente, toma. Deus me perdoa, ele é bom. E olha para você ver como é que esse texto aqui é forte. Vos entregarão a tortura e vos matarão. O verbo matar aqui é melhor traduzido como matar cruelmente. É a tortura que levará à morte. As pessoas aqui não vão morrer cantando, bendizendo, louvando. Elas vão morrer gemendo, chorando, se entregando, agoniando. Essas pessoas aqui, elas estão sendo entregues para ser mortas, seja com ou sem respaldo legal. Não haverá justiça nesse tempo. Não haverá legalidade nesse tempo. Eu fico olhando quando aparece um governador, um presidente, alguém com as promessas que as coisas vão melhorar, e as pessoas começam a babar atrás desse sujeito. Será que as pessoas não enxergam que estão levantando para si falsos deuses? Esquece, meu querido, a promessa de uma terra melhor. Esquece. O que vem aí é cruel. Eu falei do tipo. O tipo é assim. Algo acontece no passado e ele jamais acontece na mesma intensidade. Ele escalona. Se em Jerusalém esse dia, que foi lá no versículo 15, a gente vai chegar lá. Jerusalém foi sitiada e todo mundo morreu. Mulheres judias tiveram as suas barrigas costuradas e arrancaram as crianças lá de dentro. Não pode acontecer igual, vai ter que ser pior. Só que não é pra gente ter medo. Deixa eu seguir o texto. Versículo 10. Naquele tempo, ou nesse tempo, esse tempo de tribulação, muitos hão de se escandalizar. E olha aqui a minha proposta que eu disse para vocês. E trair-se-ão uns aos outros. Trair aqui é o mesmo verbo de entregar. Trair-se-ão uns aos outros. E mutuamente se odiarão. Isso aqui está dentro da comunidade. Isso aqui está dentro do corpo do Messias. Pessoas olhando umas para as outras como o mundo olha para a igreja. E a minha proposta aqui é a seguinte: não são verdadeiros cristãos aqui, não pode ser. O que parece que Mateus está querendo me dizer é que o mundo entrou dentro da igreja. As portas ficaram abertas de tal maneira que a gente não consegue olhar quem é crente e quem não é, a não ser quando esse sujeito nos trair.
Mateus estivesse dizendo, olha, presta atenção nos verbos que eu estou usando aqui em cima. As nações te odiarão. As nações te entregarão. E agora ele pega o mesmo vocábulo, o mesmo que ele usou e fala, entre uns aos outros, vocês se entregarão. Uns aos outros se aborrecerão. A comunidade do Messias genuína não vai ter isso. Mas isso aqui é necessário acontecer. Então não tenha espanto quando você vê alguém mundano do seu lado na igreja. Não espante. Também não queira tirá-lo. Pela força do texto parece que é eles que vão tirar. Se a gente não cuidar, parece que é o mundo que vai dominar. E você passeia por algumas igrejas, você já vê aí um mundanismo dentro dela. E as pessoas ficam rindo, como se estivesse engoldada pelo pecado. Vamos seguir o texto. Versículo 12. Por haver se multiplicado a ilegalidade, o amor de muitos esfriará. Até aqui parece que teve somente um conceito. A ideia aqui é um cenário catastrófico. O mundo dominando tudo, os gentios dominando tudo. As pessoas sendo traídas, as pessoas sendo entregues à tortura, as pessoas sendo entregues para ser mortas. E diante disso que está acontecendo, a ilegalidade vai se multiplicar. Eu traduzi como ilegalidade porque a ideia de iniquidade é algo que não é legal. Então tudo que não é legal vai escalonando. Matar cristão hoje não pode. É intolerância religiosa. Mas vai chegar um tempo que não vai ter problema. Vamos matar cristão. Vai chegar um tempo que falar o nome do Messias vai ser um problema tão grave que você vai perder o emprego. Falar o nome do Messias na escola vai gerar expulsão. Porque a lei, ela vai se esvair. A lei vai nos abandonar. Parece que Yahweh, ele vai retirar a lei. E a lei, quando eu olho para isso, parece que ele fala, eu vou tirar um freio para vocês verem o que vocês são. Nós não nos degolamos mutuamente porque nós somos regidos pelo Espírito. Mas você já olhou para o seu irmão e quis matá-lo. Você já desejou, eu já desejei a morte de alguém por não suportá-lo. Eu já desejei, você já desejou coisas ruins, porque é isso que somos. A única coisa a se esperar do homem sem Deus é um homem canibal, é um homem mortal, é um homem ruim. A ilegalidade vai se estender e Deus vai mostrar quem é a humanidade. Parece que vai abrir um quadro assim, ó, olha o que vocês são. Deixa eu revelar o que vocês são. O que ainda nos segura, o que ainda segura o mundo, nós somos o Espírito, mas o mundo, o que ainda retém eles, é a lei. Deixa o dia que arrancar essa lei, para você ver o que as igrejas vão virar. Vão oferecer cristão nas encruzilhadas. Vão pegar bebês e oferecer em tantos lugares, como se fosse algo normal. É para isso que nós temos que estar preparados. Ver essas coisas e termos um espírito de agradecimento porque fomos avisados. E o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Do jeito que o texto está escrito aqui quando está estudando, eu já vi as pessoas pegar esse texto, repartir ele aqui e falar assim, aqui ó, perca de salvação e tal. Eu não quero entrar nisso. Mas para mim a ideia que parece que está acontecendo aqui é, quando vocês veem a ilegalidade se multiplicando, o amor se esfriando, aquele que em meio a tudo isso perseverar no amor, perseverar na lei, esse aí é o que é salvo.
O texto não está aqui admitindo uma coisa ou outra. Ele está falando assim: você vai reconhecer os autênticos. Aqueles que o amor se foi, o amor está se apagando, está só aquela chaminha, aquela brasinha. E o sujeito está em cima dela soprando. Para não apagar. Porque o texto diz: o amor esfriará, mas não se apagará, não se acabará. É aqui que nossa fé vai ser provada. E a minha ideia desse texto é que essa tribulação todinha vai purificar a igreja. É um tempo que os falsos vão começar a sair, porque não vai aguentar. Qual é o falso que vai querer ficar dentro da igreja com a sua cabeça posta a prêmio? Só ficarão aqueles que dizerem: Ele é o Messias, eu não recuarei, eu não retrocederei, eu me entregarei por Ele. A tribulação não é um tempo intenso de sofrimento para perseguir cristãos somente, é um tempo de purificação. A igreja vai diminuir em tamanho, mas vai ficar aqueles fervorosos lá dentro. Nós vamos ver coisas maravilhosas acontecer lá naquele bloquinho de gente. Aleluia. E tudo isso que Jesus falou, que Mateus falou, tem um espírito nos provocando nesse texto. E nós já vamos passar para a ceia. Versículo 14. E aqui eu quero desmistificar a conversa que a igreja aí tem. Nós não somos dogmáticos, mas nós também temos que nos posicionar quando preciso. Versículo 14. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso aqui veio logo no final. Não é dizendo: olha, quando o último sujeito ouvir o evangelho, então vai vir. Não é isso. O que está acontecendo aqui é: a tribulação está purificando a igreja. Os falsos estão saindo. Os cristãos estão sendo caçados. E diante desse fato, diante dessa tribulação, as pessoas estão proclamando: a tribulação está aí. Voltem para o Messias. Olhem para o Messias. Ele é aquele que pode nos salvar. Isso aqui não é para ser repartido assim, ó. Vou explicar para vocês como é que é a interpretação. Versículo 14, o evangelho do reino é pregado. Quando o último sujeito ouve, vem o arrebatamento. Então começa o versículo 15. Não. Isso aqui vai ser o final. O evangelho vai ser pregado em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à abominação desoladora, em meio à tortura. Alguns estão achando que vão escapar. Não, Jesus vai nos pegar. Sinto muito em dizer, querido. Você pode pensar o contrário? Pode. Mas se prepare para isso. Para mim, a forma mais natural de ler esse texto é tribulação geral. Aí ele conta a tribulação que vai ter dentro da tribulação. Então ele volta a falar do que é geral e mostra a volta de Jesus. Quero fazer somente 2 aplicações nessa noite. O engano vai marcar o começo, o meio e o fim da era da igreja, da era do advento entre a ida de Jesus e a sua vinda. Só que os escolhidos não serão enganados. Então não tema, não fique com medo disso que acontecerá. Antes regozije-se no Senhor, porque Ele nos alertou. E a segunda aplicação é: não cesse de proclamar o reino de Deus. Aleluia, Jesus. O reino dele é eterno e jamais terá fim.